Eu tinha 3, fiquei com 2 e hoje não tenho nenhum. Esse vídeo é para contar um pouco sobre o aconchego dos avós e o quanto a cura se faz aos poucos na nossa vida. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Desde que eu era pequena, eu tinha 3 cobertores que eram meus xodós. Um deles era da minha avó materna, a Alzira. Era um cobertor de crochê, tinham várias flores juntas, né? Foram sendo costuradas. E um marronzinho e um laranja da minha avó Nair, a minha avó paterna. E aos 12 anos, a minha avó paterna, Nair, faleceu. E eu sempre fui muito friorenta. Então eu punha um cobertor embaixo e os outros em cima. Então eu punha o pretinho da avó Alzira embaixo e os outros da avó Nair por cima, para ficar bem quentinho. Só que no pretinho ele foi com o tempo rasgando. E aí eu me desfiz dele, sem problema, tranquila, ok. Já os da avó Nair, eu não conseguia me desfazer. E quando ela morreu, foi realmente uma data muito difícil para mim. Eu tinha 12 anos e foi a minha primeira experiência tão forte, que realmente tinha tão marcante, né? Porque quando eu era menor, a minha tia Lourdes, que não era tia, enfim, história de família, veio morar com minha avó, era como se fosse uma tia para nós. Eu era bem pequena e eu lembro dela falecer, né? Minha tia contava muito que eu ficava no hospital com ela e que eu era um conforto para ela, mas eu não me lembro. Eu só lembro da cena do meu pai não deixando eu ir no velório, né? Falando que eu era muito pequena e me deixando lá na casa da minha tia. Isso foi no interior, em Barretos. Então depois, mas assim, eu não sentia, como eu acho que era muito pequena, não sentia tanta falta dela, assim, né? Já da minha avó, eu sentia muito, porque a minha avó, ela era acolhimento, era amorosidade, né? E paciente. Eu nem lembro assim se isso tudo era de fato, mas isso é o que eu guardo dela. E ela acabou ficando doente. E eu lembro bem dessa fase da gente no hospital, depois ela doente em casa, mas não é a minha memória viva dela, né? Por mais que ela tenha passado tudo isso, né? Não foi algo que ficou marcado como ruim, não. Mas por que eu tô contando essa história, né? Porque nas constelações familiares, os avós são muito presentes. E, né, é só a gente ver o quanto às vezes a gente aprende a cozinhar com a avó, lavar com a avó, passar com a avó, né? Hoje, quantos chefes não comentam que aprenderam a cozinhar com a avó, receita de mãe, né? E tudo isso. Então, na casa da minha avó, ela cozinhava, meu avô também cozinhava, muito bem, por sinal. Mas eu lembro bem pouco da minha avó, de imagens da minha avó cozinhando. Mas eu lembro depois de muito tempo, quando meu filho já estava um pouco crescido, de eu sentir o cheiro de um doce de nozes que ela fazia, e aí eu lembrei como ela fazia e comecei a fazer no Natal pra gente, assim. Então era uma memória muito importante. E ela fazia pijama, ela passava roupa numa tábua, numa mesinha assim, na cozinha. E eu lembro, né, hoje eu fico pensando o quanto eu gostaria
de ter aprendido com ela costurar. Eu até comento com uma amiga minha sobre isso. Mas enfim, a história é do cobertor, né? O cobertorzinho marrom são cobertores de solteiro. O cobertorzinho marrom, eu lembro da cena, não lembro se foi meu pai ou minha mãe tirando do porta-mala de um carro e falando, a avó que mandou. E eu lembro na hora de grudar nesse cobertor e sentir a maciez, sabe, quentinho. E por muito tempo eu fiquei usando esse cobertor marronzinho. Já o laranja, ele veio depois. Eu já era maior. E eu não lembro se era Natal, se era Dia das Crianças, se era meu aniversário. E meus pais já tinham se separado. E eles... Aquelas coisas de briga de família, né? E aqui não cabe julgamento, tá? Hoje eu até compreendo tudo isso, até por conta do olhar amoroso que as constelações nos traz, né? Mas eu lembro da minha avó perguntando, e aí, o que vocês vão querer de Natal, né? De aniversário, enfim, o que vocês vão querer de presente? E minha mãe falava pra mim, larga de ser boba, pede uma televisão igual seus irmãos, não vai pedir coisa pouca e não sei o quê. E eu lembro na época disso gerar um desconforto em mim. Por isso que eu falei, hoje não tem julgamento, porque eu entendo a situação, sei, né, tenho outra visão, mas na época não tinha. A ferida da criança fica, é isso que eu quero trazer também como observação. E aí, eu lembro de quando eu ia falar com a minha avó, eu falei, vó, me dá o que a senhora quiser, né? E ela me deu um cobertor laranja. Eu lembro, assim, muito de cenas, de me zoarem e tudo mais, mas o que é importante, né, a gente observar? Por que eu falei, vó, me dá o que a senhora quiser? Né? Por que a criança não pediu um brinquedo? Por que a criança não pediu a televisão? E as coisas ficam mais guardadas em nossa memória do que a gente possa imaginar. Porque eu nunca queria não me lembro de querer nessa época uma televisão no quarto. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com o meu primeiro salário foi comprar uma televisão. Olha que interessante. Eu observo tudo isso, né? Lembre-se, coloque-se como observador da sua vida. E aí, eu fiquei observando, né, que ontem me deu uma vontade de escrever isso, né, a respeito do cobertor. Aí falei, vou gravar, vou fazer o texto, mas vou gravar um vídeo até para mim, para ficar guardado para mim. E, né, eu lembro que o importante, né, da gente observar tudo isso é que a gente não sabe, né, se eu queria ser boazinha, por isso que eu não tinha pedido um brinquedo, uma televisão, se eu queria agradar minha avó, se eu queria irritar a minha mãe, né? Se eu quisesse evitar brigas entre as famílias, porque eu sempre fui muito chorona, muito sensível desde pequena, eu sempre fui muito perceptiva. Então, a chance realmente de eu evitar brigas, né, ou de não me sentir abusando de alguém, porque isso era frequente, né, eu via isso ao meu redor, e até pela fala da minha mãe, era, né, querer que eu, entre aspas, abusasse da minha avó, embora se minha avó estivesse perguntando não era abuso, mas em relação a tudo que aconteceu, as coisas de família, compreende-se a fala da minha mãe hoje, né? Então eu acho que na verdade era tudo junto,
e misturado, sabe? O sentimento de ser boazinha, o sentimento de não querer mais briga, o sentimento de irritar minha mãe, né? De ir contra a mãe, essa lealdade invisível, né? Que a gente vai pro mais fraco e culpa o, o outro, né? Enfim, mas o que eu quero, né, mostrar com isso? Que por todos esses anos, eu tenho 45 em 2021, a minha avó, eu guardei os cobertores da minha avó. E sempre com muito carinho. Todo ano eu lavava, usava, cheguei a usar por muito e muito tempo, mas aí, né, rinite de filho, de marido, eu acabei deixando de usar com a chegada dos edredons de malha. E um deles, né, o marronzinho, começou a soltar a borda, começou a realmente ficar velhinho, né? Bem velhinho, porque antigamente, nossa, adorava muitas coisas. Gente, pensa, se eu tenho 45, quanto tempo não tem esse cobertor? Né? No mínimo, acho que uns 40. Por volta, 39, 40 anos. Eu não lembro de ser muito antes disso. Enfim, por aí. Mas 35 anos, com certeza, esse cobertor tem. E eu sempre fiz esse cuidado e tudo mais com ele, e eu não tinha coragem de dar. E eu tenho muito costume de não guardar as coisas. Toda mudança de estação, assim, 2 vezes pelo menos no ano, eu faço uma limpeza no armário, tiro aquilo que a gente não usou, dou, sempre para ter espaço, para doarem ainda em boas condições. Então, seja roupa, tênis, sapato, cobertor, edredom, tudo. Tudo que eu sempre faço isso pelo menos 2 vezes ao ano e dou, fora as outras horas, né, que a gente vai arrumar um armário. Mas esses cobertores eu nunca consegui doar. Vinha campanha de agasalho, campanha de cobertor, eu nunca consegui doar esses cobertores. E teve um dia que meu filho, acho que tinha 7, 8 anos, minha prima ia casar. E a minha família de Jabuticabal, que é a família da avó Nair, veio. E quando a gente era pequeno, minha avó levava a gente para viajar. A gente passeava, então chegava final de ano, julho, não me lembro exatamente a data, né? Ela pegava os netos, ou pelo menos cada um deles, quando não eram todos juntos, eram separados. Ah, vou levar hoje um, outro. Ela levava, né? No meu caso, a gente ia para Arara ou Araraquara, que a gente tinha família, depois a gente ia para Jabuticabal e depois ela me deixava em Barretos, que era a família da minha mãe. E então a família de Jabuticabal tem um significado muito grande para mim, né? É que é a família que eu acabo tendo essa distância maior, né, no decorrer da vida, né? O pessoal de Arara, Araraquara e de Jabuticabal. Então eles vieram, toda feliz que eles vieram, tal. E aí meu filho fazia aniversário bem próximo, então eles ficaram também para o aniversário do meu filho. E eu sempre senti muito a falta da minha avó, até demais. E não conseguia muito que desapegar disso. E para mim o cobertor me trazia ela. Por mais que eu soubesse que o material não traga ninguém, eu nunca fui de ficar guardando, isso é de fulano. Não, mas os cobertores era bem interessante. E aí eu lembro de chorar muito depois do aniversário do meu filho, de chorar muito, porque foi uma festa gostosa, o casamento da minha prima, depois o aniversário do meu filho, e eu fiquei com aquela sensação gostosa de preenchimento, mas de muita saudade. E chorei muito, eu lembro de chorar muito abrindo os presentes do meu filho, eu chorava, queria a avó aqui, não sei o quê, e eu ligava pra minha tia, filha dela, e meu pai tava em casa, e chorava, e falava, e rindo, né, e também eu já tinha bebido, naquela época eu bebia, né, em festas, e bebia bastante, inclusive, né, então, eu sentia muita essa falta dela. E nesse dia do aniversário do meu filho,
Você vê, já faz pelo menos uns 12 anos isso, né? Eu percebi que eu precisava soltar, que estava além da conta esse sentimento de, de saudade, sabe? Lógico que eu tenho a compreensão, o porquê disso tudo, porque minha mãe e meu pai não eram amorosos como a minha avó. A vida era diferente. E eu percebi que estava demais, mas que ela representava a amorosidade, a família, né, assim, a união, que né, não sei vocês, assim, mas depois que minhas avós morreram, a família deu uma debandada, sabe? E esse ano eu perdi uma tia também que era como se fosse vó, que também unia bastante a família. Então, e eu não tinha isso com meus pais, porque meus pais eram separados, e aqueles separados de brigar mesmo, de mal se falar, é, e tudo mais, sabe? Então, era, era algo que representava muito para mim, recordação de vó. E eu me emociono tanto, porque muitas vezes a gente está fazendo uma constelação, às vezes vem uma energia de vó tão amorosa, que me lembra muito minha avó, que remete a isso, sabe? Lógico, tem muitas constelações que aparece a avó ainda na dor, emaranhada, mas tem muitas avós que vêm na constelação bem para trazer harmonia para o sistema. Que é isso que eu tô falando, dessa união que algumas avós proporcionam, né? Mesmo do jeito dela. Já a minha avó Zira, por exemplo, ela não tinha essa amorosidade, ela era mais fechada. Eu não tenho momentos de nhinhinho, como diz uma amiga minha, com a minha avó materna, né? De ficar abraçando, beijando, pegando e tudo mais. E eu sou muito assim, né? Adoro um toque, adoro abraço. E mas ela tinha essa questão da união, né? Da família. Por mais que tivesse rigidez muitas vezes nisso também, mas tinha essa união. E enfim. E aí, voltando para o dia do aniversário do meu filho, eu percebi que essa minha avó demorou mais para morrer, a avó materna. E aí nesse dia eu percebi que estava demais, que eu precisava soltar, mas eu tinha um apego aos cobertores. E por mais que com o tempo eu desapegasse da saudade que doía muito, da falta, né? Desapegasse da falta, que eu já 30 e tantos anos eu ainda sentia a falta da minha avó que tinha morrido quando eu tinha 12, sabe? Mas uma falta doída. E isso a gente vê muito nas constelações. Essa falta doída, não importa o quanto o nosso mental já tenha compreendido. O nosso sentir às vezes ainda tá lá na criança com 12 anos que sentiu a falta da avó. É assim, o nosso sentir muitas vezes não acompanha o nosso mental, porque o nosso mental não convence nosso coração. Então, por isso que cada um tem um tempo de luto, cada um tem um tempo de desapego, cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo. E, enfim, e aí ontem, dia 18 de outubro, eu já tinha decidido que em 2021 eu ia me desfazer dos cobertores. Acho que agora já, né? Porque eu já olhava para eles e já não sentia a falta da minha avó há muitos anos. Mas mesmo assim eu não conseguia dar, mesmo assim eles continuavam lá, eles têm um lugar especial. Eu falei assim, gente, o que esses cobertores estão fazendo aí ainda? Enfim, e aí ontem eu fui me olhar, estava me olhando no espelho, acho que foi meia-noite, 11 horas, meia-noite ontem.
Tô olhando eu no espelho e vejo eu com 45 anos de idade, né, com as marcas de expressões e tudo mais. E pensei assim comigo, né? Tô envelhecendo. A gente precisa envelhecer para o novo chegar, para dar espaço para o novo. E foi assim, gostoso, né? Essa sensação. E na hora me veio a minha avó, na hora me veio os cobertores. E, e o velho precisa dar lugar para o novo. Só existe o novo se a gente se permitir ficar velho. Só tem espaço para o novo se a gente tirar o velho. Pensa se a gente guardasse tudo na vida, haja armário, haja casas maiores, a gente não ia dar conta, né? Então é muito, sem contar energeticamente, né, e tudo mais, porque a energia fica parada, estagnada, e aí a gente precisa, né, liberar espaço para o novo entrar mesmo, energeticamente falando, além de renovar sempre a energia do lugar. E aí eu resolvi escrever o texto dos cobertores, porque eu tinha 3, fiquei com 2 e hoje eu tenho muito mais. Porque esses cobertores me deram o acolhimento que minha avó não me deu depois que ela partiu. Mas ela deu. Esses cobertores me trouxeram tanta gratidão, que eu nem sei, assim, foi essa sensação que eu tinha ontem de agradecimento. Eu até escrevi muito amor por cada cobertor, né? As memórias já não são mais vívidas, mas o amor, o amor, esse mora dentro de mim, assim como cada um dos meus ancestrais, que hoje posso dizer, com o coração aberto, pulsante e gigante, obrigada. Quanta gratidão por tudo. É essa sensação que levou anos, nem precisamos dizer, né? Depois de 20 minutos de vídeo. Quanta gratidão eu consigo hoje. Lógico que quando você tá na falta, você não consegue ver essa gratidão. Então, por muitos anos, né? Até o aniversário do meu filho, por muitos anos, eu fiquei na falta da avó. Não olhava tanto carinho. Minha avó tinha o seu Zé. O seu Zé era um taxista que fazia tudo que minha avó precisava quando meu avô estava trabalhando. Então, às vezes a gente ia para casa da minha avó, eu acho que eu gostava muito de comer soufflé. Então, eu chegava na casa da minha avó, ela tinha um armário no fundo. Ai, cadê a foto? Eu vou mostrar. Apesar que não dá pra ver aqui, ó, mas um pouquinho talvez dê. Tá vendo aqui, ó? Tem um armário. Não era, acho que não era esse, acho que era o do lado de cada planta. E era o armário da guloseimas dos netos. Então, quando a gente ia pra lá e não tinha guloseima, ela pediu pro seu Zé ir comprar. E eu lembro sempre do soufflé. Tinha de tudo naquele armário, mas eu lembro do soufflé. E tinha o Brasil, que também vira e mexe, meu avô mandava as coisas lá para casa, ele chegava em casa de caminhão. Então são pessoas que eu lembro com muito carinho. Então a minha avó tinha esses cuidados de vó, esse mimo de vó, né? Fazia o que gostava, então meu avô fazia papinha de pão, o meu avô Abel fazia o omelete de batatas que eu amava. Já o avô Carlos fazia um mingau de aveia como ninguém. Fazia também ovos moles, né? De manhã. Não sei como eu adorava comer aquilo, hoje eu detesto, não consigo nem pensar. Mas eu adorava, eu tenho essas recordações. Então a gente tem muitas recordações dos avós. E muitas vezes os nossos avós meio que vão um pouco para o lugar de pai e mãe, porque às vezes os nossos pais e mães não estão no lugar de filhos, não cresceram o suficiente para olhar para os próprios filhos.
Então, os avós meio que fazem esse papel e suprem essa carência, ou a gente, né, que como neto transfere essa carência de pai e de mãe para os avós. E isso realmente aconteceu um pouco comigo. E eu transferi muito, né? Falar um pouco é bobagem, porque eu transferi muito para minha avó, para as minhas tias, tanto de um lado quanto do outro. E depois que o pessoal foi partindo, né? Eu grudei mais ainda na tia Glorinha, nas filhas dela, né? No tio Luiz, na tia Belzinha. Então, porque não tenho aqui, né? A fácil. Meus primos sempre foram muito importantes para mim. Então, toda essa história foi ontem, assim, trazendo um sentimento tão gostoso, tão gostoso. Tanta gratidão aos meus ancestrais, que por mais, né, que a gente trabalhe, estude com tudo isso, não é mágica. É um pouquinho todo dia, um pouquinho. Não é mágica. É querer ficar bem com os nossos ancestrais sem julgamento, aceitar tudo do jeito que foi, do jeito que é. E para mim, né, meus cobertores representam o conchego de vó. E hoje eu quero ser avó para poder comprar o cobertor, para dar esse aconchego. Mas o velho precisa dar lugar ao novo. E eu vejo muito hoje, né, o quanto a gente não está se permitindo envelhecer. É tratamento disso, é botox daquilo, é plástica para não sei o quê, e eu pretendo não fazer nada disso. Porque eu tenho feito passado uns cremes, né, tentado, coisa que eu não fazia também. Mas aí eu fui aceitando minha avó materna, minha mãe, que elas se embelezavam muito, passavam muito, sei o quê. E eu não tinha vontade de fazer nada disso, até chegar nos 40, 42. Aí minha pele começou a falar, que tal você, né, pensar um pouco a respeito, pelo menos passar um hidratante, porque nem isso eu fazia, né. Então, aqui é um pouquinho só da minha história, porque quanto mais a gente está preenchido dos nossos, mais feliz a gente é, mais força a gente tem e mais fácil a gente seguir para a vida. E o que eu quero é eu seguir para a vida, o meu filho seguir para a vida e gerar vidas. Então, mas para isso, por isso que essa foto aqui fica sempre comigo, não, porque essa foto me lembra da minha amorosidade. Essa foto lembra o quanto eu sou feliz, o quanto eu sou amorosa. Não que eu seja 100% do tempo, mas me lembra esse canto de vó, porque era na casa da vó da Ira aqui, essa foto, e do vô Abel. Então, a gente tem boas recordações. Às vezes a gente não lembra de todas, às vezes a gente também só tá focado nas ruins, né? Como eu tava focada na falta. E por muito tempo, assim, eu sempre também falei da minha avó materna, o quanto, eu amo minha avó, não sei o quê, mas eu não olhava as dificuldades da minha avó paterna, materna, o quanto ela não era amorosa, o quanto ela era rígida, e aí eu fui com este olhar distante da emoção, eu fui olhando e compreendendo mais a minha mãe também. Minha avó não sabia, minha avó não dava carinho, abraçava, beijava, minha avó era mais, entre aspas, chata, mais controladora, mas do jeito dela, ela cuidou dos netos, ela deu carinho para os netos, né? Mas ela não sabia fazer diferente, era daquele jeito. Já minha avó Nair, ela era mais amorosa, mas também se emaranhou com questões e partiu cedo. Então, a cada dia
que eu incluo mais, com toda essa gratidão à minha família, mas aos poucos eu vou me desfazendo dos cobertores. E hoje eu não tenho nenhum, porque realmente eu já tirei do armário para doar. Então agora ali vai ter um lugar novo, aberto, para o novo entrar. Ou pelo menos para organizar melhor o meu armário. Então cuide da sua criança. Cuide das suas memórias. Nutra o amor por você mesmo. Porque amor a gente recebeu de todos da nossa família, de todos os lados, de todos os jeitos. Só que cada um tem uma forma de amar, cada um tem uma forma de expressar amor. A nossa função é romper os padrões. Então, se a minha avó materna era mais rígida, a minha mãe já não foi tão rígida quanto a minha avó. E hoje eu sou completamente diferente com meu filho. Eu já sou abraço, beijo, falo eu te amo toda hora. Então eu já consegui quebrar um pouco o padrão, assim como minha mãe conseguiu quebrar um pouco o padrão. E é lindo de ver. É lindo de ver. Foram muitos anos, são muitas dores. Mas como eu falo, evoluir e andar descalço, apreciando a paisagem. Vai doer? Vai. A gente vai sentir muita dor? Vai. Mas quando a gente entender o significado dela, começa a ficar lindo. E aquilo que a gente achou que era ruim, não é tão ruim assim. Na verdade, é só um momento de ruptura, é um momento de decisão, é um momento de transformação, de inclusão, de pertencimento, de amor. Que é tudo isso que Ho'oponopono traz, que constelação traz, que a espiritualidade traz, que o amor em si traz do jeito dele, mas que a gente pode expandi-lo, quebrar esses padrões, como eu falei, mas para isso a gente precisa olhar para nossa criança, acolher ela no nosso coração e acolher todos os nossos. Então, acolha tudo e todos, aceite tudo do jeito que foi, do jeito que é, mas não é mágica. É um pouquinho todo dia, um pouquinho. Um beijo no coração. Gratidão por ouvir minha história.